O que eu recomendaria para a vencedora do Big Brother Brasil 23 para multiplicar o prêmio de 2,8 milhões que recebeu? Bom, fica comigo porque eu vou trazer duas estratégias inéditas para isso acontecer. Eu sou o Luiz Scomparin e você está no canal da Scomparin Imóveis. É um lugar onde você vai encontrar muito conhecimento sobre investimento imobiliário e também tours maravilhosos em apartamentos de cair o queixo aqui na cidade de São Paulo. Que a primeira orientação que eu traria para ela é justamente a formação do colchão de emergência ou reserva de emergência, que nada mais é do que um fundo, né, uma grande poupança, não investido na poupança, logicamente, mas é um fundo que vai ali cobrir qualquer tipo de emergência que a gente possa ter, lá uma doença, um carro que precisa realmente de emergência ser trocado. Então é aquele fundo ali que você recorre no caso de uma emergência. E normalmente o que os especialistas dizem é que de 10 a 12 meses de gastos mensais da família. Então, se ela caso não tenha essa reserva, é a primeira recomendação que eu traria. Antes de começarmos, eu queria trazer aqui 3 premissas que eu considerei como se fosse uma conversa com ela, tá? Basicamente assim. A primeira delas é que ela vai ter uma renda, a renda mensal dela vai ser aumentada em virtude aí toda essa exposição que o programa proporcionou para ela, seja por propagandas, por participação em programas, e também que ela vai conseguir manter essa ocupação que ela tinha anteriormente, como atriz, como profissional liberal, enfim. E o segundo ponto é que esse prêmio, né, de 2,8 milhões é algo que ela queira investir como forma de ter renda, ter um retorno de renda e também como uma formação de patrimônio, ou seja, multiplicação desse valor. E a última premissa é que esse investimento não seja algo muito complexo de ser iniciado, né? Por exemplo, que não demande ali alguns meses, anos de estudo para que ela possa ter certeza e não ter perdas desse dinheiro, desse valor investido, né? Investir numa ação de bolsa de valores ou num fundo imobiliário ou num fundo de investimentos ou numa criptomoeda, assim, são coisas que para você começar a investir, para você ter certeza do que realmente você está fazendo, você precisa de um amadurecimento de estudos, de prática. Como é um valor que ela vai receber, ela quer que esse valor ele seja investido de forma segura e que se multiplique com o tempo. Existe também um dado que mostra que mais de 50% das pessoas que recebem algum prêmio abruptamente assim de um programa, de uma loteria, voltam depois de alguns anos, voltam ao estágio anterior de condição financeira. Então, esse fato de você ter uma proteção, realmente uma proteção para esse patrimônio que você ganhou, os imóveis servem muito bem porque essa dificuldade de venda é justamente uma proteção para os seus proprietários, né, para evitar que esse imóvel seja liquidado muito rápido. Então, eu acredito que pela renda, pela proteção, pela construção do patrimônio, os imóveis se encaixam perfeitamente em uma estratégia bastante conservadora de multiplicação e de independência financeira com o tempo. E eu, como especialista em investimento, eu acredito numa filosofia de trabalho bastante diferente, que é justamente essa centralização e esse acompanhamento da pessoa com o tempo, traçando ali uma estratégia bastante sólida, bastante clara com essa pessoa como forma de multiplicar justamente esse patrimônio. Ao invés de, por exemplo, essa pessoa ir um stand de vendas, falar com um corretor aqui, um corretor ali, totalmente disperso, sem às vezes um conhecimento adequado, sem esse alinhamento muito forte com o cliente, isso acaba que deixa a pessoa mais confusa, mais perdida. Além do que, tem um ponto bastante interessante que a gente como imobiliária, a gente tem acesso, a gente é cadastrado nas maiores incorporadoras do país, então a gente tem acesso muito fácil a todo o material oficial, pratica as mesmas tabelas que as construtoras trabalham ali internamente, então a gente é como se fosse um hub de acesso, às vezes até bastante privilegiado para dentro dessas construtoras e com isso o cliente ele tem mais opções, acesso a oportunidades que às vezes chega diretamente aqui no nosso WhatsApp, no nosso e-mail. Então esse caminho mais curto a diversas incorporadoras é muito relevante para quem está buscando uma formação de patrimônio. Bom, já dando início aqui à nossa assessoria para essa vencedora do Big Brother, como a gente está construindo patrimônio e já projetando a aquisição de vários imóveis, a primeira orientação é justamente a formação de uma holding patrimonial, no sentido de tanto proteção do patrimônio, como também pagar menos impostos, né? A gente está falando das locações dos imóveis, enquanto que a pessoa física paga em média ali 27,5% de imposto de renda, na holding a gente tem uma taxa de 11,33%. Já quando a gente fala de ganho de capital, né, quando você revende um imóvel e tem ali
a valorização, então você paga uma porcentagem em cima dessa valorização do imóvel. Na pessoa física a gente está falando de 15%, na holding é 6,73%. Então quando a gente está formando um patrimônio de vários imóveis, uma holding é muito interessante quanto aí a maximização dos retornos diante dessa economia dos impostos. Já começando aqui propriamente nas estratégias de investimento, eu defini como 2 caminhos básicos. O primeiro deles, a geração de renda imediata através de imóveis prontos. E a segunda é comprando na planta e aproveitando ali oportunidades e ganhar com a valorização desse imóvel durante as obras. A primeira estratégia, eu seguiria o seguinte caminho: selecionaria as construtoras que têm algum portfólio de imóveis bem localizados, bem interessantes na cidade, e sentaria com elas justamente para negociar muito fortemente ali. Quando a gente tem o poder de negociação, né? Ou seja, o dinheiro ali, o capital, a gente consegue muito poder ali de negociação com essas construtoras. Então, selecionaria algumas, buscaria alguns portfólios ali de algumas unidades esquecidas ali, meio mal trabalhadas por essa construtora, e negociaria muito forte com elas. Coloquei aqui uma estimativa de 1,5 milhão de investimento. Isso aí, dependendo das unidades, da localização, a gente está falando aí de 4 a 5 unidades. E pegaria essas unidades, receberia, imobiliaria e deixaria com uma gestora para fazer toda a operação da locação por Airbnb. A gente está falando aí de um investimento de 1,5 milhão, então a média que a gente tem de mercado de um imóvel bem administrado é em torno de 1% líquido para o investidor, tá? Pelo menos. Então a gente está falando aí de 15 mil reais de uma renda média para essa investidora logo de imediato ali com a aquisição desses imóveis. Como a gente ainda não tem um resultado, né? Esse vídeo está sendo gravado um pouco antes aqui do resultado do Big Brother. Imagina que legal essa investidora receber toda essa dica, né? Todo esse vídeo muito rico aqui de conteúdo diretamente ali no Instagram dela, no direct. Então se você curtiu, se está feliz aí com o resultado desse programa, né, do Big Brother, aqui embaixo tem um botão ali de compartilhar, você clica nele, vai sair o hiperlink, né, o site ali deste vídeo aqui no YouTube, e você vai lá no Instagram dela e manda pelo direct. Olha que bacana. Bom, não custa sonhar, vamos lá então. Tá, vamos continuar agora esse vídeo aqui com a segunda parte da nossa estratégia. Bom, aqui nessa segunda parte eu definiria basicamente o seguinte de estratégia, né? Eu trabalharia nos lançamentos, né? Eu compraria o imóvel na planta, apostando numa valorização desses imóveis aí durante a construção, né? De 50%, 60%, 70%. Então esse ganho seria aí a construção do longo prazo de patrimônio. Então eu procuraria para juntamente com ela bairros já consolidados, bairros estratégicos com uma demanda de locação já definida, consolidada ou já dando sinais muito claros. Eu não apostaria em bairros que aí existe uma promessa, algo que possa acontecer ou não, tá? Então, como a gente está falando de uma construção de patrimônio seguro, vamos investir ali em bairros consolidados sem correr muito risco. Afinal, quando a gente fala de promessa, existem 2 caminhos, ou ela pode acontecer ou não, tá? Então, nesse caso, vamos no certo. E eu entraria basicamente com ela numa tabela de investidor, aquela tabela pré-lançamento, né? Quando a construtora já dá um sinal que vai lançar, tá ali com material preliminar, e a gente já entra com um interesse muito forte ali, mostrando a quantas unidades, e a gente já pega realmente aquele preço exclusivo que é do pré-lançamento, que na virada de tabela esse preço já muda. Falando agora de condição de pagamento, eu partiria por 2 caminhos. Um, trabalhando uma condição à vista. Se realmente essa oferta de pré-lançamento fosse muito atrativa, lá 30% de desconto do preço de mercado, mais o INCC durante esse período, né, em torno de 20%, 24%, então a gente está falando de 54% de ganho, é bem interessante. Se a gente não tivesse um desconto, uma negociação legal com a construtora, eu pegaria aquela tabela bem suave, aí iria fazendo aqueles pagamentos parcelados, e como a gente já tem aí uma renda entrando de em torno de 15 mil reais, que não é uma renda que essa investidora vai precisar para tocar a sua vida, ali, viver o dia a dia, a gente já poderia pegar essa renda e ir abatendo parte dessas parcelas durante a obra. Então esse é um jeito bastante interessante de começar a investir. E com o tempo, né, a gente está falando de alguns anos, com esses imóveis já lá atrás comprados, com esses novos na planta sendo entregues, a gente consegue projetar um horizonte de 25 mil, 30 mil reais de renda mensal para essa investidora durante alguns anos, né? E com o passar do tempo, a gente já consegue, né, com o patrimônio formado, a gente já consegue alçar ali
passadas um pouco mais espaçadas, né? Começar a investir, por exemplo, numa incorporação, entrar ali numa SCP, antes realmente de um investimento acontecer, antes de um prédio ser lançado, você entra como investidor, né? Ou através de leilão, enfim, as diversas modalidades de investimento do mercado imobiliário com um pouco mais de risco, mas que pagam muito mais também, que são muito favoráveis para quem já tem um patrimônio, um colchão bem legal de investimentos formado. Bom, então se você está curtindo, está gostando desse conteúdo, está sendo muito proveitoso, essas dicas que a gente está trazendo gratuitamente aqui no nosso canal, eu vou te pedir 3 coisinhas muito legais que vai ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo aqui. A primeira delas, se você curtiu o canal, deixa seu like aí para a gente saber se o vídeo foi realmente legal ou não. Clica aqui no botão de compartilhar e manda ali para os amigos, no grupo de WhatsApp da família, no direct de alguém que possa interessar, que você também acredita que essa pessoa possa construir patrimônio e fazer muita grana com o mercado imobiliário. E por fim, logicamente, se inscreve aqui para você não perder o nosso contato e estar sempre recebendo aí as últimas novidades que a gente colocar aqui no canal. Então, desde já, muito obrigado. Recapitulando aqui a nossa estratégia que foi passada para a vencedora do Big Brother Brasil, a gente falou o primeiro deles de proteção patrimonial e também pagamento de menos impostos através de uma holding patrimonial, que faz todo sentido quando a gente já tem um volume maior de imóveis ali sobre o nosso guarda-chuva. E a gente começou ali falando de forma prática na geração de renda imediata com a aquisição de estúdios, né, de imóveis ali compactos, já prontos de construtoras, através de uma negociação muito especial e pagamento ali à vista, e posteriormente na segunda estratégia, ganhando com a valorização através de imóveis na planta, né, comprando ali na fase bem inicial de pré-lançamento e negociando ali condições bastante exclusivas quanto a isso. Justamente para ganhar aí durante esse período da construção. E uma outra reflexão que eu queria deixar com você também é que quando a gente, não sei se você já passou por isso, mas quando a gente recebe um valor interessante ou prospera na vida, a gente tem sempre ali alguns amigos, parentes que começam a surgir buscando ali uma ajuda, né, algum empréstimo, para que você ali, como você conseguiu esse valor e você está muito exposto na mídia, digamos, no caso dessa pessoa, naturalmente vão surgir pessoas buscando você para que resolva algumas questões delas financeiramente falando. Então, os imóveis, eles são, de certo modo, uma proteção, porque você pega esse patrimônio seu líquido, né, em dinheiro, em forma de dinheiro, e imobiliza ele em tijolos e não líquidos, não fáceis de serem vendidos para cumprimento de dívidas e tudo mais, tá? Então, esse é o meu recado final quanto à vantagem e à não liquidez dos imóveis, e espero que você tenha curtido esse vídeo aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal ali, ativa o sininho para você receber esse conteúdo que a gente produz aí quase semanalmente, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência até agora e até mais. Tchau, tchau!